Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava como garçom. Quando conheci o Cláudio, quando ele se mudou com a família ali para nossa rua, éramos apenas 2 adolescentes. Na época, eu tinha 14 anos e ele também estava na mesma faixa. O Cláudio acabou se enturmando ali com a gente, passou inclusive a estudar na mesma escola, e aos poucos a gente foi se aproximando, né? Só que tudo assim, na base da amizade. Quando completei 15 anos, minha mãe fez uma festinha para mim. Nada assim muito grandioso. Um bolo, alguns salgadinhos, refrigerante, mas teve também valsa com direito a discurso do meu pai e tudo. Bom, pelo menos para mim foi muito emocionante. E no fim, ainda teve um bailinho para a gente dançar. Foi nesse dia que o Cláudio se declarou para mim. Eu fui pega de surpresa. Jamais poderia imaginar que ele sentisse alguma coisa por mim. Naturalmente que o convidei para a festinha. E já no momento de me entregar o presente, me dar os parabéns, ele me deu um abraço tão apertado que me deu até falta de ar. E depois ainda ficou me segurando. Foi o abraço mais demorado da minha vida. Ele não queria me soltar. Só que naturalmente não interpretei aquilo como uma tentativa de, sei lá, ele se aproximar um pouco mais. Até que na hora do bailinho, ele me tirou para dançar. Uma música assim, bem lentinha, bem gostosa. E no meio da dança, ele sussurrou aquelas palavras no meu ouvido. Escuta, o que é que eu preciso fazer para ganhar um beijo? Olha, me pegou tão de surpresa aquilo. Eu até parei de dançar. Fiquei olhando para ele, sem entender. Até que do nada, ele encostou sua boca na minha. O malandro me roubou um beijo. Na época, eu não gostei do que ele fez. Pelo contrário, achei muito atrevimento. Até porque, nesse período, eu estava afim de um outro menino lá da escola. Eu até tinha convidado esse outro garoto, mas ele já tinha ido embora. Alguns amigos acabaram vendo aquele beijo roubado e isso me deixou ainda mais zangada com ele. Repito, achei muito atrevimento. Até porque eu nunca tinha lhe dado liberdade nenhuma. Perguntei por que ele tinha feito aquilo, mas ele não respondeu. Ficou apenas me olhando com aquele meio sorriso e não respondeu. Ele viu que eu não gostei. Fiquei emburrado por um tempo. Tanto que depois ele se aproximou para pedir desculpa. Quer dizer, eu imaginei que ele fosse pedir desculpas. Mas, na verdade, ele queria era conversar comigo. E quando perguntei o que ele queria, ainda zangada, ele me surpreendeu com aquela frase. Será que você nunca percebeu que eu gosto de você, Débora? Por isso eu te roubei aquele beijo. Desde que eu te vi pela primeira vez que eu nunca mais tirei você da cabeça. Puxa, se você me desse uma chance, eu queria que você fosse a minha namorada. Ser tua namorada? Você ficou louco. Você não podia ter feito isso. Tem gente comentando até agora. Acabei lhe dando um sermão. Porque, repito, na época, era a fim de um outro menino. Se ele soubesse, eu não teria mais nenhuma chance com ele. Se bem que esse outro também não estava nem aí para mim, né? Nunca tinha me dado bola. De todo modo, falei que não queria namorar ninguém. Nem tinha idade para isso. Meus pais não iriam permitir, e mesmo que deixasse, nós dois não tínhamos nada a ver. Falei aquilo para ele sair do meu pé. Não insisti nunca mais naquela história. Até porque a gente era tão jovem. Imagine, eu estava completando 15 anos aquele dia. Era só uma adolescente que nem sabia ainda o que queria da vida. Ele também devia estar na mesma faixa etária.
2 adolescentes bobinhos e inconsequentes. Era isso que a gente era. Só que vai entender. Foi depois daquele sábado que eu comecei a prestar atenção, uma atenção que eu nunca tinha prestado nele. Toda vez que a gente se cruzava, apesar de eu fingir desinteresse, eu ficava reparando nele, de modo disfarçado, mas ficava. Até conversei com umas amigas depois, contei a elas sobre as coisas que ele tinha dito, inclusive aquele pedido de namoro. E uma delas, inclusive, comentou: então, Débora, por que você não dá uma chance para ele? Ele é tão bonitinho, você não acha? Se ele me pedisse em namoro, eu aceitaria na mesma hora. Bom, bonito ele realmente era. Isso não dá para negar. Só que vai entender o que se passa na cabeça da gente. Aliás, ela tinha razão quanto àquela outra coisa que falou. Mesmo que eu aceitasse o seu pedido, teria de namorar escondido, porque meu pai jamais aceitaria. Pelo fato de eu ser muito novinho. Tinha acabado de completar 15 anos. O fato é que aos poucos, o modo como eu olhava para ele começou a mudar. Comecei a reparar mais nas suas qualidades e fui me sentindo mexida cada vez mais. Na verdade, só fui me dar conta de que também estava começando a sentir alguma coisa por ele quando o vi conversando com outra menina. Olha, me bateu um ciúme, uma vontade de me aproximar e tirar aquela infeliz de perto. Quem ela pensava que era? Se bem que, coitada, né? Não tinha nenhuma chance com ele. Porque era de mim que ele gostava. Ele mesmo tinha me confessado. Só que mesmo assim fiquei me mordendo de ciúme. Olha, nem eu mesma sei explicar o que senti. Só sei dizer que foi algo muito ruim. De todo modo, muito tempo se passou até que o destino realmente mexeu os pauzinhos. Foi um pouco antes de eu completar 18 anos, justamente na festa de aniversário de uma amiga ali do bairro, que a gente acabou trocando o nosso primeiro beijo. Para você ter uma ideia de quanto tempo passou até isso acontecer, quase 3 anos. A gente foi crescendo, cada um foi se ocupando das suas próprias coisas. Acabamos até nos afastando um do outro. Foi basicamente isso que aconteceu com a gente, para termos levado tanto tempo para nos aproximarmos de verdade. Como continuamos morando ali, próximos um do outro, conhecíamos as mesmas pessoas e aconteceu da gente se encontrar na festa de uma amiga em comum. No meio da festa, a gente se afastou um pouco assim do pessoal. Ele me chamou para conversar num outro canto e acabou rolando o nosso primeiro beijo. Eu falo primeiro beijo porque não conto com aquele roubado, né? Quer dizer, primeiro beijo tirando aquele outro que ele me roubou assim, sem eu estar esperando, quase 3 anos atrás. E depois desse beijo, esse primeiro de verdade, me olhando com aquele brilho diferente nos olhos, ele lembrou daquele acontecimento 3 anos antes. Lembra daquele beijo que eu te roubei na tua festa de 15 anos? Claro que eu lembro, né? Como que eu poderia esquecer? Você até queria que eu fosse a tua namorada? Eu queria? Não. Você está enganado. Eu ainda quero. Ainda continuo gostando muito de você. Tenho certeza que você não acreditou, né? Quando eu te falei. Você está falando sério? Você tem alguma dúvida? Acredite, apesar do tempo, eu nunca desisti de você. Aliás, se você aceitar ser a minha namorada, eu vou até tua casa e converso com o teu pai hoje mesmo, se for preciso. Conversar com meu pai? Nossa, que exagero. Não sou mais uma criança, né? Eu sei, mas por uma questão de respeito.
Ele falou aquilo, continuou olhando para mim em silêncio durante um tempo, como se estivesse, sei lá, me admirando. E depois acrescentou: você continua linda, sabia? Meu Deus, você está exagerando de novo. A verdade é que a gente se entendeu tão bem. E ele me deu um beijo tão gostoso e que conseguiu passar para mim tanto carinho, tanta paixão, sem contar nas coisas bonitas que ele falava. Claro que não estava apaixonada por ele. Nem seria lógico, naquela altura do campeonato. A gente quase nem se via nessa época. Mas, de qualquer maneira, ele mexeu comigo. Não só com o beijo, mas com aqueles comentários. De todo modo, achei que valia a pena fazer uma tentativa. E o fato é que acabei aceitando o seu pedido de namoro. Até porque ele insistiu naquele assunto um monte. Disse que seus sentimentos não tinham mudado, ainda me queria como sua namorada. Eu era simplesmente tudo o que ele mais desejava nessa vida. Tanto que voltamos para junto do pessoal já de mãos dadas. Ele com aquele sorrisão nas orelhas. E nem foi preciso contar a novidade para ninguém. Até porque todo mundo entendeu o que estava rolando só de olhar para a gente. Levamos o nosso namoro só entre nós durante um tempo. Até que contei lá em casa, ele também contou para a família dele. E a partir de então, nos tornamos namorados de um modo assim, oficial. Eu passei a frequentar a sua casa, ele também começou a aparecer na minha. Como já tínhamos conhecimento, a gente conhecia a família do outro, tudo ficou mais fácil. A mãe dele, por exemplo, já simpatizava comigo. E ali em casa, ninguém tinha nada a reclamar do Cláudio. Depois que começamos a namorar, passamos a dividir os nossos sonhos e a sonhar juntos, inclusive. Ele me contou, por exemplo, que queria ser médico. Estava, inclusive, levando a sério os estudos justamente para realizar esse sonho. Seus pais não podiam pagar uma faculdade de medicina. A mensalidade, os livros, custavam muito. Mas se ele levasse a sério, poderia conseguir, quem sabe, uma bolsa integral. E era nisso que ele estava apostando. Olha, foi até estranho, porque antes de começarmos a namorar, eu nunca tinha parado para pensar no meu futuro, assim, pelo menos profissional. Eu não fazia a mínima ideia do que queria ser como profissão, enquanto ele já parecia estar decidido desde pequeno. A única coisa que ele ainda não tinha decidido era qual especialidade médica seguir. Pois ele ia ver esse assunto assim mais para diante, segundo ele mesmo me contou. Olha, eu achei aquela posição dele tão bonita. A pessoa já se programar assim para uma determinada situação. Ele era um cara assim muito organizado, muito focado. Isso, aliás, me fez sentir ainda mais admiração por ele. Na verdade, a cada dia que passava, quanto mais o conhecia, mais eu me encantava, mais eu me apaixonava. Vivemos momentos tão especiais juntos. Nossa primeira viagem a dois, por exemplo. Quer dizer, não foi assim uma viagem dos sonhos. A gente foi à praia, simplesmente. Mas foi o final de semana mais inesquecível que eu vivi até então. Foi a primeira vez que dormimos e acordamos juntos, um do ladinho do outro. A primeira vez que dormimos abraçados a noite toda. Tivemos outros momentos maravilhosos. Natal em família, por exemplo. Carnaval no clube, lá na cidadezinha dos avós dele. Sabe aqueles momentos que te marcam por uma vida toda que você não esquece nunca? No meu aniversário de 19 anos, por exemplo, ele me deu um presente tão lindo. Sem contar a noite maravilhosa que passamos juntos. Nessas alturas, eu já amava esse homem de todo o meu coração. Meu plano era passar o resto da minha vida ao seu lado. Casar, ter filhos, formar a família que sempre sonhei. Quando ele começou a cursar a tão sonhada faculdade,
de medicina, do jeitinho que ele queria. Uma amiga veio botar uma pulga atrás da minha orelha. Escuta, Débora, você não tem medo de perder o Cláudio agora que ele começou a fazer a faculdade? Ué, medo por quê? É o sonho dele, eu tenho mais é que apoiar. Não, eu sei. Mas se ele conhece outra menina lá na faculdade, isso pode acontecer, né? É claro que podia acontecer. E eu já tinha, inclusive, pensado nisso. Mas o que eu podia fazer? Se bem que ele podia conhecer outra menina virando uma esquina. Não precisava ser especificamente na faculdade. Por isso, eu procurava não ficar ruminando esse tipo de preocupação, me torturando. E também nunca tinha sentido assim medo mesmo de perdê-lo. Até porque ele me passava tanta segurança. Quando falava que me amava, que eu era a mulher da sua vida, que eu nunca pensei assim, pelo menos não seriamente, na possibilidade de perdê-lo para outra. Só que a gente passou a se ver cada vez menos, por conta das suas obrigações com o curso. Eu passei a sentir muito a sua falta. Sempre que dava, estávamos juntos, curtindo o nosso namoro. Só que aos poucos, fui sentindo o seu distanciamento cada vez mais. A gente foi, de certa forma, perdendo aquela intimidade que tinha. E no fim, fazendo 1 mês e pouco para eu completar 20 anos, tivemos uma conversa muito séria e ele achou melhor a gente dar um tempo no nosso namoro. Mesmo assim, me deu aquele fora com todo o jeito do mundo. Cheio de gentileza. Vou deixar o caminho livre para você encontrar a pessoa certa que vai te fazer feliz, até porque você merece, Débora. Mas o que você está querendo dizer? Eu não quero outra pessoa, eu quero você. O problema é que eu não sou mais essa pessoa. Sabe, não sou, as coisas mudam. Me perdoa, eu não queria te magoar. Você continua sendo muito importante para mim, mas com o tempo você vai ver, vai ser melhor, principalmente para você. Até um último abraço ele me deu. Até porque eu pedi. E ele não negou. E foi um abraço tão apertado e tão demorado quanto aquele primeiro abraço que ele tinha me dado na minha festinha de 15 anos. Não éramos nada um do outro naquele tempo. Eu nem imaginava que um dia ele se tornaria o grande amor da minha vida. Dessa vez, no entanto, fui eu que não queria soltá-lo nunca mais. Foi o momento mais triste que eu vivi. Eu acho que nunca chorei tanto. Mas pelo fato de estarmos nos distanciando assim, pouco a pouco, no fundo, eu meio que já estava esperando por aquilo. Ele se interessava cada vez mais pelo curso e pelos novos amigos que fez na faculdade, ao mesmo tempo em que se afastava e se desinteressava por mim e pelo nosso namoro, de modo que foi inevitável. Para minha tristeza, meu sonho tinha chegado ao fim. E só eu sei o quanto eu chorei. Para dizer a verdade, a vida perdeu a graça para mim. Viver, para mim, se tornou um fardo. Tudo perdeu sentido. Eu custei a voltar à vida normal. Na época, eu já trabalhava. E foi o trabalho que não me deixou enlouquecer ou entrar numa depressão terrível. Mesmo assim, quase abandonei tudo. Até dos meus amigos eu me afastei. Na verdade, já estava afastada. Mas depois, acabei me fechando ainda mais. Meus pais, sabe, ainda morando ali, a gente praticamente nem se via. A primeira vez que isso aconteceu, depois que terminamos, de eu me encontrar com ele de novo, pensei que meu coração fosse ou saltar da boca ou parar de bater. Olha que dor.
Não desejo para o meu pior inimigo o que eu passei. E ao cabo daquele mesmo ano, seus pais acabaram se mudando dali. E aí a gente perdeu completamente o contato. Nunca mais o vi. Nunca mais falei com ele. No começo, ainda tinha o seu número. Podia ligar, mandar mensagem. Só que, para não incomodá-lo, para não atrapalhar a sua vida, resolvi me afastar, deixá-lo seguir o seu caminho. E como ele era um cara que nunca ligou para a rede social, nem perfil ele tinha. Como também não tinha nem como saber como estava a sua vida, ou acompanhá-lo pela internet, mesmo que de longe. Lembro que sempre que eu perguntava se ele não ia criar um perfil quando a gente namorava, ele dizia aquilo. Não estou tendo tempo nem para viver a minha vida real de verdade. Você acha que eu vou ficar aí perdendo tempo, postando coisa na internet, para outras pessoas ficarem vendo, curtindo? Ele falava aquilo, meio que querendo me dar um puxão de orelhas, porque tudo que eu fazia, eu postava na internet. Na verdade, eu aprendi muita coisa com ele. Até isso, valorizar mais a vida real, em vez de ficar querendo impressionar os outros com fotos de lugares bonitos. A verdade é que os anos passaram, ele certamente já deve estar formado, deve ter se tornado um excelente médico. Hoje, com certeza, as pessoas o chamam de Dr. Cláudio. Mas olha, eu não tenho a mínima dúvida disso. Mesmo sem vê-lo, sem saber da sua vida, é uma coisa tão esquisita o que acontece comigo. Eu sinto tanto orgulho dele, e de mim também, por ter tido a honra e o privilégio de ter feito parte da sua vida. Tantas meninas podiam ter sido suas namoradas, mas na época foi a mim que ele escolheu. E infelizmente não durou o tempo que eu queria. Seguimos por caminhos diferentes. Mas enquanto estivemos juntos, posso dizer que fui muito feliz. Na verdade, feliz como nunca mais eu consegui ser. Também refiz a minha vida. Conheci outra pessoa, também muito especial, com quem acabei me casando alguns anos mais tarde e tendo inclusive o nosso filho. Só que por mais feliz que esteja, é uma coisa tão estranha, repito, eu não consigo apagar da lembrança tudo que vivi ao lado do Cláudio. Sabe aquele amor que a gente não esquece? Sabe aquele amor que, por um motivo, assim, que a gente nem sabe qual é? Aquele amor que a gente sabe que vai durar para a vida toda, para sempre. Que você nunca vai conseguir esquecer. Esse amor continua tão forte e tão presente aqui dentro de mim, que até o seu nome eu dei para o meu filho. Sim, meu filho se chama Cláudio. E toda a minha família sabe por que eu lhe dei esse nome. Cresci, formei minha família, mas mesmo não querendo, mesmo tentando negar a mim mesma, o que fiz muitas vezes, a verdade é uma só. Nunca esqueci esse homem. Nunca o tirei do pensamento. Vivo ao lado de outro alguém. Divido minha vida e minha cama com outro homem. E é até difícil confessar. Mas é a verdade. O que é que eu vou fazer? Apesar de dividir, repito, minha cama e minha vida com outra pessoa, meu coração vai ser sempre daquele outro. Só do Cláudio e de mais ninguém. Aquele que ficou na minha lembrança até hoje e de quem eu vou lembrar com o mesmo carinho, tenho certeza, até meu último suspiro.